Olá, tudo bem? Esse vídeo faz parte do nosso curso Líder sobre evolução e emoções, tá? Oferecido pela UFPB e ligado ao programa de extensão da UFPB e o projeto Neurosaúde. Meu nome é Luiz Lopes e a gente está aqui para responder perguntas, tá? Então, além de a gente ter aulas que estão acontecendo e estão sendo divulgadas nesse canal do YouTube, de vez em quando a gente faz encontros que nem esse para responder perguntas que não deu para responder durante as aulas. E, nesse momento, a gente irá responder, nesse encontro, duas perguntas, perfeito? De dois participantes muito interessantes que a gente escolheu para abordar elas em mais detalhe. A primeira dessas perguntas, ela diz respeito ao ciúme. A gente estava falando sobre a evolução das emoções, legal? E um dos participantes perguntou, olha, o ciúme, né? Eu percebo que o ciúme ocorre também em animais que não sejam seres humanos. Perfeito? Será que o ciúme ele seria algo de origem genética ou de origem cultural? Tá? Achei essa questão super interessante e é uma das questões que a gente vai conversar sobre elas hoje. Então, veja só, quando eu pergunto uma pergunta desse tipo, não, alguma coisa que o ser humano faz, é genético ou é cultural? Repara que isso é uma pergunta, né, meio complexa, meio difícil, talvez impossível de responder. Perfeito? Se a gente pensar que nós, seres humanos, somos seres biopsicossociais, então a gente tem influências biológicas, influências psicológicas da nossa história de vida, das nossas decisões, e influências sociais da sociedade, da cultura que a gente está, tá? Como separar essas coisas? É possível separar essas coisas? Até que ponto? Né? A gente pode pensar numa metáfora. Imagina se eu fizesse a segunda pergunta para você. Olha, o que é mais importante para o café com leite? É o café ou é o leite? Repara que é uma outra pergunta complicada, porque sem o café e sem o leite, não existe café com leite. Ok? Então, uma forma de a gente pensar essa pergunta é, olha, provavelmente tudo que o ser humano faz tem influências biológicas, influências psicológicas, influências sociais. A grande questão é como a gente lida com essas influências, de forma que a gente tenha uma vida que a gente busca, legal? Que a gente possa, vamos dizer assim, colher o melhor dessas influências, tá? E não cair em armadilhas que às vezes essas influências criam para a gente. Então, no caso do ciúme, a gente pode começar pensando assim: poxa, não, será que tem uma influência biológica no ciúme? Bom, provavelmente sim, como qualquer coisa que o ser humano faz. Tá? E a gente pode pensar assim também: poxa, e realmente existem relatos, estudos, e cada vez tem mais estudos mostrando que outros animais, além do ser humano, especialmente animais que vivem em sociedade, animais que formam, né, vamos dizer assim, casais, relações estáveis durante algum tempo, pelo menos, você tem comportamentos muito parecidos com ciúme, né? E aí a gente podia pensar, então é biológico, mas a coisa é bem mais complexa com isso. E aí eu vou trazer aqui para vocês um experimento que mostra como é fascinante e complexo a interação das emoções com esses fatores biopsicossociais. E vai ser um experimento não com seres humanos, vai ser um experimento com cachorros, legal? Que para muita gente são tão humanos quanto os humanos, ou até mais humanos, mas são, né, tecnicamente falando, não são humanos, mas tem várias influências agindo sobre eles. Nesse experimento, deixa eu compartilhar aqui a nossa tela, que é de 2018, ou seja, bastante recente. Deixa eu ver se está aqui. Ok. Tá? Então, olha só, isso foi publicado num jornal chamado Animal Sentience, tá? 2018, por uma equipe de pesquisadores americanos, tá? E o título deles é Ciúme em Cachorros, né? Evidências de magiamento cerebral. Muito interessante esse experimento, tem vários, mas eu vou focar nesse aqui que é muito legal, porque além de ele trabalhar com ciúmes em outros seres que não a gente, ele vai fazer imagens do cérebro enquanto o animal estaria exposto a uma situação que poderia gerar ciúme.
Legal? Como é que é feito esse imaginamento do cérebro? Eles treinaram cachorros domésticos, para entrar numa máquina de ressonância magnética, legal? E eles ficarem ali bem comportadinhos, né? Cachorros, você consegue desenvolver neles novos comportamentos, ensinar para eles novos comportamentos, e enquanto eu monitorava o funcionamento do cérebro deles, que áreas do cérebro deles estavam mais ativas. E aí, qual foi o experimento? Né? Imagina que isso aqui é o ponto de vista de um cachorro, tá? Você está dentro de uma máquina de ressonância magnética, ali presinho, quietinho, legal? Seu dono está perto, ele ensinou você a fazer isso, recompensou você para fazer isso, e você está olhando por um buraquinho. Está vendo que tem um outro cachorro do outro lado de lá? Só que não é um outro cachorro, é um manequim de cachorro, feito de plástico e massa, muito real, né? E ele foi feito, esse manequim de cachorro, para ser realmente muito convincente. Para o cachorro que está desse lado aqui, na máquina de imaginamento corporal, achar que tem um cachorro lá do outro lado. E aí, como é que eu experimento? Várias situações. Numa situação, vem o dono, legal, e dá uma comidinha para o cachorro, por uma bolsinha que o cachorro tem aqui na boca. Então, ele consegue comer enquanto estão sendo monitorados o cérebro deles. Em outra situação, o dono vai lá e bota uma comidinha num pratinho que tem lá na frente, mas está o prato sozinho. O cachorro vê a comida lá no prato. E numa terceira situação, extremamente interessante, eu coloco a comida no prato e do lado do prato tem aquele manequim de cachorro. O meu dono, perfeito? Colocou comida no prato de um outro cachorro. E enquanto isso está acontecendo, essas três situações, eu estou monitorando o funcionamento do meu cérebro. Meu cérebro não, né? Do cérebro do cachorro. O que a gente tem de resultado ao longo desse processo? Legal? Como é que isso vai funcionar? Quando a gente faz isso, a gente faz um bando de medidas, legal? E a partir dessas medidas, a gente consegue construir figuras no computador mostrando que áreas do cérebro estão mais ativas. E aí você compara a situação. Que área do cérebro de um cachorro está mais ativa quando ele está olhando um outro cachorro, que não é ele, receber comida, em relação a ele estar simplesmente olhando uma comida ali longe. E, de uma maneira muito legal, essa área aqui é o cérebro de um cachorro sendo mostrado em diferentes visões, tá legal? E essas bolinhas vermelhas representam áreas mais ativas. Essas são o que a gente chama as amígdalas cerebrais do cérebro. Redundante, né? As amígdalas do cérebro. São áreas que nós, seres humanos, em outros animais, estão associados a estados emocionais, de intensidade emocional. Perfeito? E, inclusive, a estados de agressividade, ou sensações ou emoções de agressividade. Então, uma forma de você interpretar isso aqui é que essa ativação aqui demonstra que o cachorro está sentindo alguma emoção ali, provavelmente difícil, imagina-se, vendo um outro cachorro receber a comida do dono dele. Um cachorro desconhecido ainda. Ok? E o mais interessante, ou também muito interessante desse experimento, é que a gente não, né? As pessoas fizeram questionários com os donos do cachorro, perguntando sobre aquele cachorro específico, o quanto aquele cachorro é agressivo, o quanto ele é impulsivo, como é que é o temperamento dele. E existe uma correlação, tá? Cachorros que os donos percebem ele como sendo mais agressivos, isso é um questionário padronizado, imagina um questionário de personalidade de cachorro. Eles ativam mais a amígdala quando verem outro cachorro recebendo a comida deles, da mão do dono. Legal? Essa correlação mostra uma coisa muito interessante entre a percepção do dono de quanto o cachorro é agressivo e do resultado da ativação de áreas emocionais do cérebro dele. Muito legal, não é verdade? Eu achei um experimento fascinante, tem outros, mas é muito legal, eu trouxe aqui para vocês. É claro, aí a gente pode pensar, poxa, Luiz, então, viu, é biológico, né? Nós somos controlados pelos nossos genes, pelas nossas emoções biológicas. Não necessariamente, como eu falei, a coisa é complicada, né? É um café com leite, na verdade não é um café com leite, é uma mistura de várias coisas. E dá para ver isso no próprio experimento. Primeira coisa que a gente pode pensar é, ok, esses cachorros que ativaram mais a amígdala e que os donos perceberam eles como sendo mais agressivos, como eles foram criados? Em que tipo de ambiente? Como eles foram tratados pelo dono? Como eventos na vida dele, além da genética, influíram? Como foi a gravidez deles, o desmame, N coisas, a história de vida que qualquer ser vivo tem. Outra questão também que é muito legal é que os autores colocam uma coisa fascinante. Eles repetiram esse experimento várias vezes, ok?
porque você precisa fazer isso para desenvolver uma média. Então, várias vezes o cachorro viu o outro cachorro recebendo a comida da mão do dono dele. E o fascinante é que os cachorros mais agressivos, legal? Na primeira vez que eles viam isso acontecer, a amígdala deles ativava muito. À medida que eles foram vendo outras vezes o outro cachorro recebendo comida da mão do dono deles, a ativação foi diminuindo. Tá? Isso a gente chama-se habituação em psicologia, em ciência do comportamento. Eles foram se acostumando com aquilo. E a reação emocional foi diminuindo. Então, mesmo para cachorros, legal? Certo? As influências biológicas do cérebro deles não são coisas rígidas. Elas variam conforme o aprendizado. Basicamente, os cachorros estavam aprendendo a se relacionar com aquilo. E aprender é uma coisa fascinante e é basicamente uma definição. Uma das definições que a gente pode pensar de cultura, tem muitas, né? Mas cultura é aquilo que você aprende de alguma maneira na sua vida, preferencialmente aprende de outras pessoas, né? Quando a gente pensa cultura, o aprendizado tem várias possibilidades. Por exemplo, nós como seres humanos, a gente pode aprender a lidar de diferentes maneiras com o ciúme. Vamos imaginar que o ciúme tem um componente biológico, ok? Então, é uma emoção que vem. Agora, como o meu ambiente em torno de mim me ensina a lidar com aquilo? Pode me ensinar a lidar para eu aprender a tolerar mais aquilo, certo? Descobrir maneiras de lidar com aquilo, me habituar, não ter uma resposta emocional tão forte quando os cachorros estavam agressivos, como os cachorros agressivos tinham. Lembra que eles habituaram no experimento? Mas o aprendizado pode seguir o outro caminho. A gente pode aprender a cada vez reagir de maneira mais emocional, dependendo como a cultura ou o ambiente em que a gente foi criado percebe certas situações. Como eu devo me relacionar com o ciúme? Repara que a forma que eu sou ensinado para isso pode afetar muito como esse componente biológico também vai se expressar e se ele vai aumentar no tempo ou diminuir no tempo. Então a gente tem que pensar que o nosso lado biológico e o nosso lado cultural são coisas muito complexas. Tá? A biologia não é só os genes. É os genes, mas, por exemplo, como foi a gravidez? Quando você estava no útero da sua mãe, como foi aquele ambiente? Como foi sua gestação? Isso é parte da sua biologia também. Ou até eventos mais biológicos de curto prazo. Como foi o seu sono na noite anterior? Vocês já devem ter percebido que se eu estou mais cansado ou menos cansado, a forma como eu relaciono com as minhas emoções é diferente. Isso não quer dizer que seus genes mudaram, mas condições biológicas do seu organismo mudaram. E a própria cultura, a cultura não é uma coisa só. Existe a cultura, a grande cultura do país que você está, né, da sociedade ocidental, mas existem várias outras subculturas do seu país, do seu estado, do seu grupo de pessoas e a sua própria cultura individual, que acaba virando o que a gente chama de psicologia, que são, né, as crenças, as atitudes, os comportamentos que você foi desenvolvendo ao longo da sua vida. E tudo isso está interagindo. Ok? Então, a gente pode pensar que, em vez de tentar, né, responder essa pergunta que seria impossível, né? É biológico, é cultural, mas como eu consigo me relacionar com, né, as minhas predisposições biológicas e as influências culturais que eu recebo, desde o país até a minha cultura de amigos, para conseguir ter uma vida que eu acho legal, que eu acho importante, que eu acho ética, que faça sentido para mim. Tá? Então, essa é a primeira pergunta. Eu quero agradecer a pessoa que mandou para a gente. Legal? E ela já encadeia um pouco com a nossa segunda pergunta. Nossa segunda pergunta tem a ver com qual o sentido dessa palavra evolução. Né? Então, o participante perguntou para a gente, olha, e quando eu mudo a minha relação com a emoção, por exemplo, né? Eu ressignifico, né? Exatamente isso. Eu pego, né, uma emoção que eu estou sentindo e eu faço uma nova leitura para ela, ou me relaciono com ela de outra maneira. Isso seria evolução? A gente repensar ou aprender novas formas de lidar com as emoções? Veja só, isso não seria uma evolução do ponto de vista biológico, né? A evolução do ponto de vista biológico vai acontecer não dentro da vida de um indivíduo, mas ao longo das gerações. Certo? Então, nesse sentido de evolução biológica, não.
Mas se você pensar na sua evolução como pessoa, na sua trajetória de vida, né? Na forma como você vai mudando ao longo do tempo como indivíduo, com certeza. Né? Cada vez que a gente percebe que existem diferentes possibilidades de se relacionar com a emoção, tá? A gente está abrindo um leque de possibilidades, né? O que a gente pode chamar uma variabilidade, uma flexibilidade psicológica. E aí, dentro desse leque de possibilidades, a gente pode ver, olha, ok, dentro dessas possibilidades, qual delas me traz uma vida que faz mais sentido para mim? Tá? Então, nesse sentido, é uma microevolução, não uma evolução biológica, mas uma evolução da sua história de vida. Ok? Tem discussões que a gente pode fazer depois, o quanto essas mudanças individuais podem produzir efeitos que, depois de muito tempo, podem virar efeitos evolutivos, mas isso a gente deixa para um outro encontro. Tá? Obrigado pelas perguntas, obrigado por todo mundo que está assistindo e está participando aqui com a gente. E a gente continua se encontrando por aí, tá? Outras aulas vão estar aqui no canal e futuramente também outras perguntas. Uma vida legal para gente. Boas emoções e, quando emoções difíceis aparecer, vamos tentar entender como elas funcionam e a melhor maneira de lidar com elas. Essa é uma das propostas do curso. Valeu, um abraço para todo mundo. Ups. E agora eu desligo.